Você não acha, por exemplo, que um cara como Jeff Bezos não é uma anomalia? Que não devia acontecer do jeito que acontece? Aí eu vou estar fazendo uma discussão sobre se é correto ou se é incorreto existir bilionários. Eu não vou entrar nessa discussão porque eu acho que um país como os Estados Unidos, que é a nação mais rica do mundo, que tem um Jeff Bezos, ela tem todo o lado positivo de você ter criado, por exemplo, uma empresa como a Amazon, que aumentou a produtividade geral da nação dela, com algo que, vamos dizer, a empresa dele, o caso da Amazon, que é um caso bem simples e ilustrativo. Ele facilitou o sistema de compra e venda, ele facilitou o ato de você comprar e receber uma mercadoria na tua casa. Os fatores produtivos que foram, vamos dizer, economizados e a inteligência no processo com o uso da tecnologia faz com que uma pessoa receba um produto mais barato na casa dela com um clique comprando lá. Ele tem um mérito, e se ele fez esse acúmulo de capital para ele, que na prática, a gente fala, o patrimônio do cara. O patrimônio do cara é o patrimônio acionário do grosso, dos ativos da empresa dele, que ele tem esses nacos de ação, que vão estar presentes uma parte deles na bolsa de valores. Sim, esse cara vai controlar isso e é parte do processo, é parte dessa regra desse jogo. Essa regra desse jogo para os Estados Unidos da América, que é o país dele, mas de maneira mais ampla, pro mundo como um todo, vem sendo positiva. Vem sendo positiva porque todo mundo vem sendo puxado para cima. A discussão moral, deve haver ou não deve haver? Para mim não é sobre isso. Para mim é qual é o papel de um bilionário na construção de uma sociedade melhor. A ideia de um bilionário como alguém alheio à sociedade a qual ele pertence, como se fosse um estrangeiro vivendo no próprio país, como acontece com boa parte dos bilionários, para mim ela é especialmente ruim. A ideia de um bilionário, um milionário, um rico que seja, que é parte da comunidade que ele vive, parte da nação que ele vive, e ver com ela um projeto em que a nação em si cresce, eu acho isso muito legal. A gente pode apontar inúmeros defeitos num cara como Elon Musk, mas a perspectiva que ele tem de futuro, a ideia de Marte, a conquista de Marte, a ideia de você canalizar os melhores talentos da tua geração para participar desse processo, que é uma coisa que ele bota muita energia de maneira quase autista ali, eu acho isso um tesão. Eu acho isso legal, eu acho que isso puxa pra frente. E eu não vejo muita diferença entre um empreendedor nesse sentido ou um conquistador que tinha na antiguidade, que era por essência um líder político, ou um cara que pegou uma cara velha e foi conquistar um outro continente. Faz parte do impulso humano de vontade, de conquista. E isso é bom. Agora, em geral, né, se for pegar os grandes conquistadores da antiguidade, eles estavam sempre a serviço de um povo, de um deus, de uma causa. A ideia do bilionário impessoal, que é o bilionário, especialmente o bilionário do mercado financeiro, que é esse cara meio sem rosto, que ele vive de fluxo de capital e assimetrias com a forma como esse capital é alocado, ele fica rodando pelo mundo. Esse cara realmente eu não gosto. Esse cara eu não gosto. Eu não gosto pela questão política dele. Ainda que eu entenda que nesse sistema que a gente chama de capitalismo, um hedge fund vai existir e acontece. Mas aí o que você faz politicamente com seus bilionários, né? Aí é uma discussão que vai por outro caminho. O que me pega na questão do Jeff Bezos é que eu acho que ele saiu, sei lá, qual que é o patrimônio dele hoje? 300, o caralho. Mas assim, em um ano, vamos supor, duplicou. E aí você pega em comparação ao que o cara que trabalha numa como é que é, naqueles centros logísticos da Amazon ganhou, não chega nem perto proporcionalmente. É que isso não é lucro, né? É a avaliação da empresa. Então, você tá falando que o patrimônio dele é baseado nas ações, então é uma... Mas é o valor de mercado da empresa, não necessariamente do dinheiro. Não é líquido esse dinheiro. Não é líquido. E assim, a capacidade... E aquela pessoa que tá lá na base, ela vai ser remunerada de acordo com a quantidade de recursos que ela gera naquele processo. Seria muito injusto, soaria absurdo eu falar que o cara que recolhe os copos dentro da Amazon, esse cara vai receber... Ele é responsável proporcionalmente pelo aumento de ganho de capital ou de competitividade ou produtividade daquela empresa. Não é assim que acontece. E nem tem que ser, porque seria uma alocação errada de recursos. Sim. Não, mas o cara que tá trabalhando no centro logístico lá, fazendo as encomendas chegarem, ele é fundamental para o negócio acontecer, né? Ele é importante no processo. Mas a gente tem que entender que ele não é tão importante quanto alguém que vai acumular, vamos dizer, operações mais complexas dentro da companhia. Uma pessoa que lida com operações mais complexas, essas operações são responsáveis por mais geração de recursos dentro de uma companhia. Primeiro, que essa pessoa vai ser mais escassa. E segundo, que por gerar mais recursos ou por ser mais importante na geração de recursos, ela vai ser remunerada de acordo com essa capacidade. E mais, essa pessoa também pode ter oportunidade em outras empresas. Portanto, vamos dizer, o passe dela vai valer mais do que uma pessoa que faz uma operação que qualquer um poderia fazer. Então, aí que tá. Será que, então, dentro de um sistema capitalista não é importante para o capitalismo que existam pessoas
que não consigam se tornar pessoas escassas, para que essa pessoa seja cada vez mais precarizada e os donos das empresas possam pagar cada vez menos essas pessoas, porque elas vão aceitar o emprego, e se elas não aceitar vai ter mais a questão 80 mil pessoas querendo. A questão é que o capitalismo está indo para uma outra linha, que é a automação total e completa. E na verdade essas pessoas que são substituíveis e que inclusive antigamente era que é uma quase idealização, tipo, o cara no peão, no chão de fábrica, ou a pessoa que tem um trabalho simples. Na verdade, agora, as automações, elas vão pegar médicos, elas vão pegar contadores, elas vão pegar advogados, elas vão pegar o corpo burocrático das empresas. Uhum. A gente tá falando hoje de startups tocadas por um fundador e inteligência artificial. Sim. Então, o caminho que tá indo, na verdade, é um caminho de substituição de mão de obra. E essa ideia de que você precisaria ter essas pessoas, que eu acho interessante a discussão do precisar ter. Novamente, eu não vou idealizar o empresário bonzinho. Isso meio que foi feito. O imigrante nos países desenvolvidos é sobre isso. E a ideia de fazer outsourcing, que é você pegar uma empresa que estava nos Estados Unidos e mandar para a China, mandar para o Vietnã ou para Bangladesh para produzir mais barato, é meio que, ok, vou pegar um fator da minha produção, o trabalho, e eu vou reduzir, né, o meu custo operacional que eu tenho via essa mão de obra, com pessoas que não estão mais presentes na minha comunidade. A ideia desse capitalismo global, que ele vai indo para outros lugares. A externalidade disso, em geral, vamos dizer, ninguém fica recusando uma multinacional para o seu país usar sua mão de obra mais barata, que você está numa outra escala de desenvolvimento. Mas não vou nem entrar nesse detalhe. Para mim, o principal é, sim, isso acontece, mas em última instância, a ideia própria desse trabalho substituível isso vai acontecer, né? Assim, as coisas estão se encaminhando para grandes automações, fábricas automatizadas, e tá vindo aí um negócio que vai ser bem assustador. O Optimus, eu já citei do Elon Musk, um exemplo, são robôs humanoides que vão substituir boa parte de tarefas humanas dentro de fábricas. Eu já vi os vídeos, eles estão aprendendo já a ler a textura de caixa, ler textura de plástico para saber como encaixotar as coisas e aí, o que você acha que vai acontecer? Vai ter o salário universal? Você acredita nessa tese? Eu acho. Haverá uma renda mínima universal. E o Harari também acha isso, né? Haverá uma espécie de uma renda mínima universal e ela será mais ou menos proporcional à quantidade de empresas detentoras dessas tecnologias que vão estar instaladas no seu país, de modo a você poder taxá-las e distribuir isso na forma de renda mínima universal. Então o próximo governo vai ser a Amazon. Esse vai ser o próximo governo daqui a alguns anos. Vai ser Meta. Não, o próximo governo vai ser um governo de um Estado nacional que vai fazer muito uso da tecnologia. Ele vai ser muito efetivo em entregar serviços, em especial para as pessoas. Ele vai gerar ganhos em escala na entrega desses serviços. Eu acho que nos próximos 20, 30 anos a gente vai ver, inclusive, o gap dos países mais pobres diminuir para os países mais ricos, porque boa parte da tecnologia na formação de capital humano, para a formação de burocracia, não só estatal, mas das empresas, vai ser resolvido por essa substituição por inteligência artificial e tecnologia pura e simples. A própria tecnologia vai ficar barata e difundida, assim como o conhecimento fica barato e difundido. E haverá uma pressão deflacionária sobre o preço de produtos e serviços no mundo todo, ao mesmo tempo que as pessoas vão ganhar menos, porque boa parte das pessoas vão estar vivendo de renda mínima universal. E aí entra outras discussões. Aí assim, a gente entra já num campo quase de ficção científica, mas o que eu comentei aqui, até onde eu cheguei aqui, eu acho que é bastante plausível que isso vai acontecer. Uhum. E a gente vai se beneficiar. Acho que o terceiro mundo se beneficia disso aí. Você vê com bons olhos esse futuro? Eu vejo como inevitável. Bons olhos no sentido de, tipo, o ser humano não vai mais trabalhar e a escassez será cada vez menor. Eu acho isso ruim. Eu acho que, assim, as pessoas vão ser acometidas de crises existenciais horríveis. Mas é inevitável que aconteça. Porque isso vai gerar alocações mais inteligentes de recursos. O capital e a técnica andam juntos. Essa discussão, assim, o capitalismo e a técnica. E se o capitalismo não é um instrumento da técnica se estabelecer pelo mundo e a técnica se tornar dono do próprio ser humano? Isso é uma discussão filosófica tremenda. Porque a técnica e o capital andam juntos. E você, com mais técnica, você aloca melhor o capital, e o capital melhor alocado produz mais técnica. E a técnica está nos levando a ponto do ser humano estar ficando dispensável no processo. Primeiro como mão de obra, já como criador. E já como... O que é o ser humano? Uma massa de carne que precisa ficar dando dinheiro para ficar rodando pela terra? Uhum. Então, existencialmente falando, isso vai trazer grandes problemas. Mas, assim, do ponto de vista da alocação pura de recursos e, vamos dizer, o barateamento de serviços e produtos, eu acho que isso vai acontecer, sim. Ou vai ter mais tempo pro cara fazer o que ele quiser fazer também, né? O que é desesperador. Seguir a sua vocação, talvez.
que a ideia do comunismo era essa, né? Então. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Você acha que o ser humano não tiver nada pra fazer, ele entra em crise? Eu acho que sim, acho Ele que não ele vai cria ficar nada. scrollando, ele não tá, eu não tô vendo, assim, ó, as pessoas nunca tiveram tanto dinheiro, nunca tiveram tanto tempo. E eu não tô vendo a Quinta Sinfonia Nova, eu tô vendo TikTokers, então... Sabonete sendo cortado ao meio. Exato. Então, assim, não é que tá acontecendo... Prensa hidráulica e alguém falando algo em cima. Exatamente, não tá acontecendo isso, porque a utopia do comunismo era assim, né? Os meios de produção, eles vão ser... o Estado fica detentor, não é o Estado, né? Seria a ideia da revolução, né? E os trabalhadores com o seu governo socialista ficam donos de meio de produção, e você vai ter um avanço técnico de modo que o próprio Estado é suplantado e as pessoas vão viver de acordo com suas vocações e do ponto de vista humano elas vão ficar se aprimorando. Nada nos diz que as pessoas estão buscando essa aprimoração toda. Que as pessoas todas elas têm uma vocação artística para se tornar uma espécie de super-homem. Não sei se as coisas se caminham para isso. A não ser que surja um novo homem no processo, o que eu acho que tá na conta, vai acontecer também um novo homem. E aí, esse papo tá bem maluco, mas é bem concreto. As técnicas de CRISPR para edição genética e as técnicas de edição genética, vamos dizer, de embriões, que já estão disponíveis nos Estados Unidos e que vão ter uma corrida, especialmente nos Estados Unidos, China, nos países desenvolvidos, vão permitir a criação de super bebês com menos doenças, pessoas, vamos dizer, mais saudáveis, mais inteligentes, todos com um nascido QI mais alto, conscienciosidade mais alta. Aí talvez você comece a fazer uma engenharia de seres humanos para isso. Isso é bom, eu acho isso meio demoníaco. Quem vai ter acesso a isso serão só pessoas seletas, né? Mas pensa que no começo a tecnologia fica fechada para um grupo e depois ela é facilmente replicável. Porque toda essa revolução que a gente está vivendo é uma revolução também na forma como você pesquisa e obtém o conhecimento em si. Essa técnica do CRISPR e dessas edições de embrião, elas já vão estar disponíveis em laboratórios aqui no Brasil. Não é nada muito, vamos dizer, revolucionário, assim. Você já vai conseguir fazer essas edições genéticas. Naturalmente, você vai ter um pequeno gap, né? Os países mais envolvidos vão fazer isso antes, mas os outros vão buscando. E eu acho que isso vai ser uma espécie de uma guerra biológica nos próximos anos. Uma guerra que envolve a natureza do ser humano.